Ok, vimos então nos vídeos anteriores como criar classes, como criar propriedades, construtor, temos aqui o nosso construtor. Vimos também como criar métodos que não retornam valores e eu entretanto já apaguei o método que utilizámos no vídeo anterior e que retornava um valor string, uma vez que ele não fazia grande sentido e porque também não teria grande utilidade para aquilo que vou explicar neste vídeo. E o que eu vou explicar neste vídeo é o seguinte, e vamos concentrar as nossas atenções aqui no construtor da nossa classe. Nós podemos, e já como vimos, definir parâmetros que são solicitados no momento da criação de um objeto a partir da classe sócio, mas podemos definir ainda um outro tipo de parâmetros cujo conceito foi introduzido já numa fase posterior à gênese do C#, e que é o conceito denominado de parâmetros com valor por defeito. Isto é, eu posso chegar agora aqui e definir bool homem. Isto significa o quê? Significa que quando eu for a criar o objeto do tipo sócio, vão-me ser pedidos 3 parâmetros. Reparem aqui, já estou a ter uma série de erros, certo? Porque me falta aqui um parâmetro, que neste caso é um parâmetro bool. Isto é, ele está-me a perguntar se é homem. E eu vou responder verdadeiro ou falso. E neste caso vou responder true. O que é que vai acontecer? A partir do momento em que eu introduzo ali o true, aqui no meu sócio eu posso, por exemplo, colocar aqui o public nem necessita de ser público, pode ser privado, e neste caso utilizo private, string, sexo, é igual a qualquer coisa. E o que é que acontece? Assim que o meu objeto é construído, eu posso analisar qual foi o valor que foi definido para aquela variável. E neste caso, se homem igual a true, isto é, se homem for igual a verdadeiro, e já vamos ver que há outras formas de definir isto que aqui está, ou melhor, de simplificar, e eu vou dizer que sexo é igual a masculino. Else, caso contrário, e por exclusão de partes, sexo será igual a feminino. Ups, feminino. Ok? E portanto, neste caso, o que acontece é que se eu executar o meu código, tudo funciona na perfeição, não há erros, não há dados a apresentar, uma vez que eu não estou a apresentar qualquer tipo de dado. Vou aproveitar já para alterar aqui este método e colocar só apresentar para poder executá-lo e ele apresentar aquilo que eu bem entender. E neste caso quero que ele apresente qual é a variável sexo que foi definida para o meu sócio. E reparem agora o seguinte, se eu chegar aqui e colocar aqui novo sócio.apresentar, o que vai acontecer é que ele vai-me apresentar o valor que eu introduzi ali, neste caso não o valor, mas sim o resultado da análise, que é show sexo. Ora, nós não temos, e onde reparar que eu fiz propositadamente esta introdução a esta variável, colocando a palavra private. Isto quer dizer que se eu quiser aqui ter acesso ao seu valor, novo sócio, onde reparar que a variável não surge na minha lista do IntelliSense e, portanto, eu não consigo ter um acesso a esta variável. Exatamente porquê? Porque ela está definida como private e, portanto, ela é privada ao interior da minha classe. Se, pelo contrário, eu colocar public, aí sim, eu já posso ter acesso à minha variável, ok? Dir-me-ão, bom, então, mas nós gostamos de ter acesso a todo tipo de variáveis. Bom, isso depende das circunstâncias, uma vez que existem, por exemplo, em determinadas situações, o interesse em que determinadas variáveis fiquem escondidas do programador ou dos programadores a quem são distribuídas as nossas classes. E, portanto, esse é um assunto que tem a ver já com a programação mais avançada, mas é apenas para esclarecer um pouco essa questão que pode surgir na cabeça das pessoas. E, portanto, eu vou ainda assim deixar aqui o private, string sexo, poderia fazê-lo desta forma também, sem colocar o igual, e tudo muito bem. E quando apresenta aqui sexo, ele vai-me apresentar então aquele valor. Reparem o que é que vai acontecer quando eu executar. Eu clico em executar e ele diz masculino, ok? Uma vez que eu coloquei ali
a true. Se eu colocar false, evidentemente que vai surgir feminino, ok? Uma vez que dentro do meu construtor é feita uma análise do valor da variável homem. Mas vamos imaginar que eu não quero ter a necessidade de estar permanentemente a definir verdadeiro ou falso aqui. Vamos imaginar que esta é uma associação essencialmente constituída por homens e por defeito, ou normalmente, os novos sócios são homens. Então eu posso simplificar as coisas utilizando um método com valor por defeito. E neste caso digo logo que bool homem é igual a true. O que é que vai acontecer neste caso? Eu posso simplesmente ignorar esse parâmetro. Ok? E ignorando esse parâmetro, reparem, vai o programa continuar a funcionar normalmente e reparem, lá está ele a dizer-me que é um sócio do sexo masculino. Se eu quiser que o meu sócio seja do sexo feminino, eu posso colocar a vírgula e neste caso, reparem como aparece aqui a identificação deste parâmetro. Aparece com um parênteses reto a dizer que por defeito ele está definido com o valor true. O que quer dizer que eu posso alterar esse valor definido por defeito, bastante para isso introduzir aqui false. E a partir desse instante, ele vai ignorar o valor que lhe é atribuído por defeito e vai alterar o valor de homem para igual a false. E neste caso, quando eu executo, cá está, feminino. Um aspecto importante a ter em conta quando utilizamos variáveis com valores atribuídos por defeito é o seguinte: elas têm que ficar para o fim. Isto é, eu não posso, por exemplo, fazer isto. Eu vou copiar e vou colocar o valor aqui no início. Isto não é possível. E reparem que já aqui há um conjunto de erros a identificarem que há qualquer coisa que está mal construída no construtor. Porquê? Uma vez que eu posso ignorar os valores atribuídos por defeito, iria criar aqui alguma confusão na leitura do programa. E, portanto, quando ele fosse executar, ele não sabia se o primeiro valor se estava a referir a um valor por defeito, isto é, um valor que já tem valores atribuídos e que pode ser ignorado, ou não. E então, por convenção, e só poderia ser dessa forma, a variável terá que surgir sempre no final dos parâmetros. É evidente que eu posso ter várias variáveis já com valores atribuídos, posso acrescentar aqui à frente, mas, no entanto, a partir do momento em que eu crio um parâmetro com um valor definido por defeito, todos os parâmetros que se lhe seguirem têm que ter, obrigatoriamente, valores atribuídos por defeito.